Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal Você Entendeu Direito. E hoje o assunto é na área de saúde. Eu estou com uma enfermeira na minha frente. Não só enfermeira, mas técnica de segurança do trabalho e também enfermeira em saúde mental. Seja bem-vinda, Edi. Obrigada. Edivânia Bel é a minha convidada de hoje. Que honra, hein, meu amor? Eu que agradeço o convite. Fiquei meio surpresa, eu não gosto de câmeras. Mas pela Tabs a gente faz tudo. Ah, amor, e pela saúde, por Pela compartilhar o saúde, conhecimento. exatamente. Oh, Mais ainda amor. pelo conhecimento. Mas fica tranquila que aqui é como se ninguém estivesse olhando, tá? Que Sou bom. eu, você e eu. Uhul. E E tem nosso gente que café? só ouve. E nosso café, saúde, porque ela não quis bebida alcoólica hoje, gente. Não. Ela é fit. Café e água é o máximo. Edi, se apresenta para quem estiver ouvindo a gente aí, assistindo a gente, o que você faz da vida? Bom, eu sou enfermeira de formação de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, e caí de gaiato, de repente, numa área ocupacional que não era o esperado. Eu pensava que na vida eu ia ser enfermeira pediátrica, enfermeira de maternidade. Não deixei de gostar dos pequenininhos, das gestantes, dos babies, mas a vida, assim, levou para outros caminhos, muito diferente. Uma vida ocupacional, ela é completamente diferente. A gente não lida com pessoas pacientes, né? Nós lidamos com pessoas colaboradores, então é uma visão assim, bem diferente de tudo que tem de paciente. Nós cuidamos de colaboradores. E aí, depois que eu entrei nessa área, eu me apaixonei de verdade. Não, assim, tenho um coraçãozinho ainda na pediatria. Brinco muito lá no local que eu trabalho, que um dia eu vou ir para lá, na pediatria, mas acho que não. Os colaboradores falam mais alto, a rotina minha hoje é outra, completamente diferente do que eu imaginei. E a formação foi essa inicial, de auxiliar, de... Eu fiz um ano, na verdade, de comércio exterior, mas a ilusão Nossa, eu nem era... sabia disso. A ilusão era porque a faculdade, no momento, era conveniada com o Canadá. Tinha intercâmbio e meu sonho era morar no Canadá um dia, e aí eu falei, eu vou lá. Aí foi um ano de tortura, um ano de Não te aulas imagino. de direito, Ah, economia, ó. complexo demais para minha vida. Aí eu falei, não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida, assim, de coraçãozinho. E aí eu fiz auxiliar de enfermagem porque eu pensei, não vou entrar numa graduação e de repente perder, né, 4 anos, que era na época ainda 4 anos de graduação, hoje já são 5. E pensei no curso que seria uma coisa mais rápida, eram acho que 12 meses. Aí eu concluí, no primeiro momento já me apaixonei pelas matérias, fui para estágio, fiquei, uau, é isso que eu quero para minha vida. E no fundo, eu já sabia que era alguma coisa relacionada à saúde desde criança. Porque minha mãe conta que eu tinha uns 4 aninhos e saiu na TV assim um cachorrinho branco de orelha rosa, que ele vinha com seringa, agulha, algodão, estetoscópio, tudo de plástico. E eu falei para minha mãe que eu queria de Natal, e minha mãe me deu esse cachorrinho. Aí, a hora que ela abriu a caixa, eu joguei o cachorrinho de lado e peguei só os itens e fui cuidar da boneca. Então, assim, eu acho que Ai, gente, fico arrepiada com essa história. Olha que idiota. desde os 4 aninhos, eu acho que eu já sabia que era alguma coisa relacionada à saúde. Tentei insistir em uma outra carreira, comércio exterior, administração, mas não rolou. fluiu. Não, fiquei bem perturbada. Eu acho que as pessoas são certas para as matérias certas e para as graduações certas. Para mim, não foi. E aí, do curso, eu fiz o técnico de enfermagem, Uhum. porque era um complemento. Eu vi umas áreas mais críticas durante o curso, tinha acesso a algumas áreas mais críticas também em estágio. E terminando, eu era secretária de um consultório médico em Moema. Eu fiquei lá por 9 anos. E era um consultório pequeno, mas eu tinha acesso a alguns exames, né, de eletrocardiograma, tinha os instrumentos, tinha os livros, e eu, muito curiosa e bibliógrafa como eu sou, né, eu apaguei, assim, total da minha memória outras coisas que não fosse da saúde e ingressei na faculdade. Aí foram 4 anos de graduação, amando desde o início, quase enlouquecendo com o TCC, porque eu fazia a faculdade de manhã, estudava, trabalhava à tarde e não tinha horário para eu sair. E finais de semana eu ainda era Realidade de voluntária. todo bom trabalhador Sim, brasileiro. exatamente. E aí eu ainda fazia voluntário de sábado.
Então, era um outro projeto relacionado à área da saúde também. E, por coincidência, eu vinha para Santo André e São Bernardo. Meus pacientes eram daqui. Então, comecei a conhecer a região aqui já através de todo esse projeto de graduação. E aí, quando eu terminei a graduação, eu procurei alguma coisa relacionada ao hospital diretamente. Eles exigiam sempre experiência, sempre. Pelo Não, menos isso que 6 é ruim. Tem meses. várias áreas que eu até falei com o Robson aqui num outro episódio, que é engraçado que para você conseguir trabalhar, você precisa ter experiência. Só que para você ter Exato. experiência, você precisa conseguir trabalhar. E aí? Correto. Era a minha briga. Nas entrevistas, né, eu era bem sincera, eu falava, olha, não tenho, acabei de me formar. E quando vinha essa barreira, eu sempre comentava, gente, alguém precisa me dar a primeira oportunidade, senão eu nunca vou ter uma experiência. E mesmo assim, nunca consegui. Mas eu acho que era o destino. Não era para eu ser enfermeira hospitalar, propriamente dito. E aí, larguei essa questão, fui deixando a vida passar. Me casei, vim para São Bernardo e minha primeira oportunidade de emprego foi como técnica de enfermagem do trabalho. Só que assim, eu estava iniciando ainda uma pós-graduação, eu ainda não era formada em enfermagem do trabalho. Não, e é legal a gente tocar nesse assunto mais a fundo conforme você for relatando, porque as pessoas acham que enfermagem do trabalho é aquele ambulatório que o funcionário passa mal e vai lá. E não, não é. Tem todo um estudo ali de Sim, saúde ocupacional que eu quero falar com você sobre PCMSO, sim, PGR, o antigo PPRA e tudo sim. mais. É, alguns ambulatórios mais administrativos, vamos dizer assim, realmente ele tem um ambulatório local. Eu já fui funcionária de empresas assim. Então, assim, ele é mais focado mesmo para uma assistência imediata, simples, tá? Mas tem todo um trâmite ocupacional também, tá? E aí, o meu primeiro emprego foi numa clínica ocupacional, que também é bem diferente de um ambulatório empresarial e diferente de um ambulatório hospitalar. É bem grande, é muito imenso esse mundo da saúde ocupacional. Só quem está lá dentro que consegue assim visualizar essa diferença mesmo assim. Na clínica eu realizava exames, eu era uma técnica, então era bem manual. É onde a galera vai. Eita, hoje nós vamos ter companhia. É bem onde o pessoal vai fazer exame admissional, demissional, é isso? Correto. Aí tem, né, dependendo do que a gente vai comentar mais para frente, dentro dos seus exames ocupacionais, eu realizava tudo. Acuidade visual, coleta de sangue, que era a minha paixão número 1. Adoro colher sangue. Adora tirar Adoro uma sangue dos agulha. outros. Eita, pelo... Justo quem? E o marido gosta de agulha? É, não, É sempre assim. nunca. Então já sabe O como filho vai corre também. chantagear. Né? Vai chantagear, falar assim, não vai me obedecer? É, tem uma agulhinha aqui. E aí eu fazia tudo: eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, vários exames, campimetria. E aí fui aprendendo esse mundo. E achei interessante, porque eu queria aprender mais, não era só a técnica do exame. E aí eu encerrei, né, concluí, na verdade, o técnico de enfermagem do trabalho. E também, como eu era graduada, eu consegui pegar a pós-graduação, né, em enfermagem do trabalho. E aí, posteriormente, Vocês viram que ela não é, parou de estudar, né? Foi não, um atrás do outro. nunca. Estou estudando ainda. E vou estudar depois. E Ai, é uma sempre. delícia. Eu também sou Adoro. dessas. Eu sou a rata de Adoro faculdade, de livros e livros, eu curso. também. Parece que a minha Nossa. cabeça é ocupada para isso o resto do tempo. É o sentir-se útil, Exato. não é? E isso de Sim, cuidado é legal, porque na área de saúde, você sabe que a vida inteira eu quis medicina, né? sim. A vida inteira. A família toda sabe. Pra quem não sabe, aí, dia da minha família. E eu sempre quis medicina e o que me fez desistir foi não ter o. Eu tinha estômago, mas eu não tinha o coração frio. Precisa. Nossa, eu me deixava muito levar. Eu via qualquer coisa acontecer, eu já me desmoronava o mundo e eu falava, meu Deus, eu não vou Não. conseguir. O emocional tem que ficar bem dividido, ainda mais eu que queria Não, e agora você pediatria, ainda foi né? para uma área de saúde. O que que é enfermagem na saúde mental, afinal? É tenso. A gente está passando ainda por uma fase tensa, né? Um pós-Covid infinito que a gente achou que ia dar uma amenizada. Essa semana eu aumentou o gráfico lá de positivos no hospital. Então, assim, a galera inteira fica tensa, os profissionais, nós que estamos nos bastidores, estamos numa casinha à parte, não ficamos alocada dentro do hospital, é tenso. E a gente, assim, está tentando abordar e tentar levar mais profissionais para dentro do hospital
para atender os colaboradores. Por quê? Não só devido ao Covid, mas eu acho que o Covid foi um momento, assim, na história, né, muito pesada, porque os colaboradores já sentem uma fadiga, né, física, mental, por lidar com pessoas, né? Elas lidam com pessoas, com a vida e com a morte o tempo todo, o tempo todo. Tem pessoas que entram lá com um simples resfriado, se internam e vai a Morre. óbito. Então, assim, Nossa, que você chique. se E vai a óbito. E morre. E termos morre. técnicos. É. Aí, e vai a óbito, passa desse plano para outro, não, e morre. Porque aí tem várias crenças, né? Que eu ia falar que chegou a hora, mas Sim, enfim. eu acredito. Foi a Mas, hora ô, Di, a dele. minha dúvida era mais assim, porque a saúde mental é um assunto que está muito em alta, realmente, Sim. depois do Covid aumentou. Mas o que que é a enfermagem dentro da saúde mental? Sim, então, e aí a gente dá esse apoio. Por quê? Porque você atravessa a rua, você vê um carro funerário retirando um corpo do hospital. Isso é muito tenso, é tenso pra gente. Vocês ainda se doem? Porque falam que depois acostuma. Acostuma, mas é chocante, é uma cena Não é só um chocante. pedaço de Eu presunto. confesso que, assim, eu não me sinto à vontade quando eu tenho que entrar no hospital e tem um carro funerário no meio do caminho. Porque eu sei que ele era alguém para alguém. Sim. Então, assim, a gente acaba ficando, não fria, não É com calejada, sem não é? sentimento, mas é que vira uma rotina, né? Uhum. Todos os dias, todas as horas tem alguém morrendo dentro do hospital. Quando é com criança, dói um pouco mais, dói um pouco mais. Porque eu tenho filho, tenho 11 anos, então, assim, a gente se coloca um pouquinho no lugar. E se fosse meu, como seria? É tenso, é pesado. Só que, assim, ao mesmo tempo que choca, a gente da saúde mental, a gente tem que estar muito mais preparado para bloquear. Tirar um pouco o peso, Então, né? assim, choca na hora, você vira as costas, vida que segue. É meio duro de falar, mas tem que ser assim. Porque eu sei que depois vão vir colaboradores que vão precisar do meu apoio. Então, se eu não estiver preparada para acolher esse colaborador, para dar um apoio, para sustentá-lo, o que eu estou fazendo lá dentro? Então, eu tenho que me bloquear de alguma forma. De que maneira? Várias. Nossa, Eu você faço tem que ser a forte. meditações, eu faço yoga, eu ouço muitas músicas chamadas rezos. Então, assim, né, a minha espiritualidade tem que estar muito Em dia. enraizada, na Tem que verdade. estar em dia, né? Porque isso é um hábito. Porque é pesado. Mas a gente não pode se envolver. Acho que essa é a palavra. A gente sente ali no momento. Teve um funcionário nosso, inclusive, que ele ficou muito tempo internado devido ao Covid, no início do Covid, em 2020. E para ele foi muito tenso, ele estava com uma filhinha pequena. O que nós fazíamos? Orações matinais, cada um da sua forma. A gente parava 10 minutinhos antes do expediente, cada um dentro da sua crença, fazia sua oração em silêncio. É uma forma de você respeitar e você estar, de alguma maneira, envolvido indiretamente. Acho que é isso. Entendi. Então, assim, terminou os 10 minutos, não que a gente não pensasse nele, né? Ele está bem hoje, né? Sobreviveu, não foi uma vítima de Covid, mas, assim, é diferente. É um momento diferente. Você acolhe, mas você não se envolve. Você não pode se envolver emocionalmente. Porque senão você não dá conta, fica muito pesado. Mas qual que é a diferença de um médico, de um psiquiatra, de um médico da saúde mental para uma enfermeira da saúde mental? Sim. Bom, tem 3 especialidades que eu gosto de citar e que hoje a gente trabalha muito em conjunto no hospital. O psiquiatra, ele é um médico formado. Ele tem uma gama de conhecimento, ele fez uma especialização para aquele foco. Então, assim, medicamento, 100% médico, né? Enfermeiro de saúde mental, nem psicólogo, ele tem autorização de fazer um afastamento direto para um colaborador, por exemplo, né? Ele pode indicar, mas aí O obrigatoriamente tem que diagnóstico passar é do isso, psiquiatra. do psiquiatra. Quem vai fazer solicitar exames complementares, de repente um eletroencefalograma, um exame mais específico, uma tomografia, uma ressonância, que às vezes está envolvido também. A gente precisa saber se realmente é mental, né, a patologia. E aí quem vai fazer isso é o médico, o psiquiatra. Só que junto com o psiquiatra trabalha-se o psicólogo e o enfermeiro de saúde mental.
Por quê? Hum. Porque é exatamente esse apoio. Vamos pensar assim, o médico ele vai lá, ele consulta, ele diagnostica e ele faz o controle de medicamento, ele faz um acompanhamento. Saúde mental é muito complexa, não é, eu tô com uma dor local, né, com uma cefaleia, e aí eu vou lá, eu tomo um medicamento que já está comprovado que é para cefaleia. Saúde mental tem várias síndromes, e síndrome é complicado de tratar porque não é local, Uhum. ela envolve outras doenças. Então, ele está lá para isso, para diagnosticar isso, para acompanhar em questão de medicamento, para dar um E é o medicamento, psicólogo que faz a terapia. a terapia junto, porque tem que ter um acompanhamento psicológico. Sim. Por quê? Os medicamentos são fortes. Se a pessoa esquece de tomar um medicamento, ele já tem todo um efeito. Se ele mistura com álcool ou outras drogas ilícitas, tem outros efeitos. É até uma analogia que a minha psiquiatra uma vez usou. Ela falou assim: existe uma coisa são os sintomas da vida, e esse medicação nenhuma corrige, evita. Sim, E tem os sintomas da doença. E quando eu exato. tinha, por exemplo, as crises de pânico, eu tinha o meu medo consciente, assim, de que eu ia morrer e as pessoas que eu amo iam morrer, me dava diarreia. Isso era sintomas da doença. Exato. Mas o medo, a tristeza, a preocupação eram sintomas da vida, que o Isso. remédio não tira. É o que a gente fala de palpável e não palpável. O que é visível e palpável? Uhum. Tremores, náusea, a cefaleia, porque a cefaleia tem sinais. Você pode falar para mim, eu tô com cefaleia, e eu posso não acreditar, porque aparentemente, fisicamente, você não tá com sinais de cefaleia. Uhum. Então, tem todos Você esses fala aí a dor de sinais. cabeça? Isso, intensa. Tipo Então, enxaqueca. assim, o seu olho fica mais inchado, o seu olho fica mais caído, você normalmente fica com rubor. Então, tem uns sinais. Não Uhum. é só psicológico, é físico. Então, a gente fala que toda doença psíquica, ela traz uma interferência física. Então, assim, uma síndrome do pânico, é visível quem tá numa síndrome do pânico. Não, é porque tem gente que acha que é frescura, que é... Nossa, Assim como a sua depressão. cabeça você controla, gente, é uma reação química. Não, exatamente. São neurotransmissores. Uhum. Ou ali na sinapse, na fenda sináptica, ele é comprovado isso, né? Ele não é uma invenção. Existem neurotransmissores que estão ali com falta ou com excesso. Isso é comprovado. E eu aí o achei... medicamento vai lá e resolve aquele problema. Sim. Só que aí o psiquiatra, ele precisa fazer, às vezes, eles chamam de, não é um teste, eu não gosto de usar essa palavra porque teste parece que você está testando a pessoa, mas não é. Ele tem que ver um medicamento que se adapte àquela É um patologia período sua. probatório ali, Então, né? assim, De teste tem de 15 dosagem. dias, pelo menos. Essa dosagem tá pouca, tá Uhum. mais, né? Precisa incrementar mais um comprimido por dia, ou a dosagem de miligrama tem que ser aumentada. Então, o médico Uhum. é responsável por isso. Por Sim. isso que é importante. O psicólogo, ele vai tratar a dor da alma. Uhum. É o que tá lá dentro, que você... Não é que você vai se curar. Não tem como você passar uma borracha, um branquinho na sua questão, né, de uma depressão, a causa, né, Uhum. do sintoma. Só que ele consegue amenizar através de estratégias. Ressignificar, né? Que eu Exato. achei que enfermeiro, assim, que trabalhava nessa parte de diagnóstico mental, fosse enfermeiro. Eu nem sabia que dentro de enfermagem tinha tanta ramificação. Eu sabia, Sim, assim, que tinha, por exemplo, enfermagem pediátrica, enfermagem ocupacional, enfermagem clínica e quem trabalha com radiologia. E eu achei que era assim. Eu não sabia que tinha essa ramificação dentro tem. de cada grande departamento. Sim, Inclusive, voltando até para a saúde ocupacional, que é um tema muito legal da gente esclarecer, ficou cada vez mais em alta a própria enfermagem ocupacional na época do sim. Covid. E para ajudar, teve essa mudança aí do PGR, né? Vamos falar do PGR? Sim. Ai, vamos lá. O que é o PGR, Di? Ele é um programa de gerenciamento de risco. Ele foi substituído, né? Ele substituiu, na verdade, o PPRA, que era um programa de prevenção de riscos ambientais. Por que ele foi substituído? E ele foi substituído agora, recente. Ficaram alguns anos na tentativa, mas entrou mesmo em vigor em janeiro do ano passado. Então, estamos aí 1 ano e 1 mês ainda de aniversário de PGR. Ele foi modificado exatamente para quê? Para melhorar e controlar a saúde do colaborador dentro de qualquer instituição.
Quando a gente fala saúde ocupacional, é tipo a saúde que você falou que não é paciente, é Do colaborador. É colaborador. aquela saúde daquele paciente frente à função que ele exerce. Exato. Tá. Porque, assim, o PPRA, ele era muito curto. Ele tinha muita informação lá dentro, ele era, assim, curto e complexo ao mesmo tempo. O que Então, tinha lá tinha um dentro? monte de dizeres. Na verdade, assim, encheção de linguiça, essa é a real. Tinha muitos dizeres que não queria dizer nada. E ele não tinha um controle. Então, assim, ele tinha uma revisão anual, tá, renovou, Ctrl+C, Ctrl+V, e ficava engavetado esse documento. E aí foi feito uma renovação e uma mudança agora para o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E o que mudou-se dentro? Ele, basicamente, dentro dele tem o quê? Tem um inventário de risco e um plano de ação. Esse inventário de risco é o quê? A função da Tabata dentro da empresa, seja ela qual for, o grau de risco que ela sofre, os riscos que estão envolvidos dentro da sua profissão, dentro daquele local de trabalho, e as ações que eu tenho que fazer com ele. Então, E o que assim, são é esses individual. Riscos de altura? Riscos físico, químico, biológico, ergonômico. Então, assim, por exemplo, eu que trabalho em hospital, eu tenho risco ergonômico, porque o meu serviço lá dentro, ele não é um assistencial, ele é um administrativo. Então, eu passo muito mais tempo sentada. Então, a minha postura pode ser afetada. Eu posso ter um problema lombar, um problema de joelho. Esforço repetitivo. Correto, uma tendinite. Então, assim, ele mostra tudo isso Nossa, eu vou me dentro desse processar, gente. Eu tenho documento. risco ergonômico. Vou me processar. É que hoje em dia muita gente trabalha no computador, né? E acha Sim. que ficar deitado no sofá de home office no computador é numa boa. Não, Então, nós não, vamos entrar nós estamos com vários problemas atuais referente a isso, Ah, esses é? De home home? office da vida aí que não tá dando muito certo. E aí ele tem um risco químico, tem um risco biológico, por exemplo. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com Covid diariamente. Funcionários meus do hospital vão até mim com Covid me entregar um atestado médico. Então, assim, eu estou em contato com vírus, bactérias o tempo todo, Esse é o risco hospitalar. biológico. Biológico. Então, assim, dentro do meu PGR, dentro da minha função do hospital, consta esses riscos. E Então, o químico é o quê? químico, por exemplo, o mecânico, ele lida com graxa, com óleo, um pessoal que trabalha em laboratório, que tem aqueles produtos químicos. Alguns produtos químicos, existe a FISPIC, ele é um documento também regido por lei. Lá dentro dele tem tudo o que tem que ser feito, autorizado e em questão de emergência também. Ele é um documento grande, completo. Então, assim, Ele que classifica o que é ou não é. Isso, ele classifica o risco, se tem dano à saúde ou não, e numa questão de emergência, um vazamento de óleo. Esse óleo que é utilizado, ele está dentro da lei, ele prejudica o meio ambiente, ele me prejudica em questão de saúde, se ele Entendi. vazar, se ele escapar, se tiver um escorrimento dele. Então, assim, esse risco químico é todo o risco que eu sofro. Por exemplo, um técnico de raio-x, ele está em constante risco ali de exposição de radiação. Aí entra no risco físico. Então, Mas assim, e se o hospital dá todos os EPIs, que são os equipamentos de proteção? então, o EPI, ele é uma prevenção secundária, que é o que a gente chama. O que é o correto é ele fazer um isolamento daquele raio. Então, normalmente, quando você vai tirar um raio-x, que você é a paciente, pode observar. Você que está tirando o raio-x, você está lá como paciente. O radialista, o cara que vai tirar, que vai apertar o botãozinho para fazer a sua radiografia, ele fica atrás de uma parede. Aquela parede é isolada. Então, ele não sofre radiação. E eles usam também um aparelhinho que controla essa radiação. Esse aparelhinho ele usa diariamente durante a sua jornada de trabalho, tá? E aí, a cada um mês, né, final de mês, aquilo lá é levado, é como se fosse um pendrive, tá? É um aparelhinho pequenininho, fica no crachá dele, discreto, só que ele tem que usar. E aí, todo mês, ele é
colocado, né, plugado no computador Ai, puxa um e relatório, puxa que um relatório legal. se tá alto ou se tá baixo. Entendi. É Então é tipo quando faz controle de controlado. ruído e tudo mais. Exatamente. Oi, Di, mas isso tudo por quê? Porque assim, o nosso público no canal tem a galera que manja dessas coisas, tem a galera que não. Por isso que eu acabo fazendo até perguntas, às vezes, que as pessoas falam Sim, que é pergunta boba, mas de pergunta boba não existe nada. sim, É muito legal perguntar o porquê. Então, assim, por que que é importante classificar os riscos, além de evitá-los, é claro? sim, O porquê? E, gente, isso reflete nos direitos que aquele trabalhador tem. correto. Porque a partir do momento que ele perde saúde, ele tem que ganhar por outro viés. E aí Exato. eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, no que interfere, se o grau de risco interfere no quanto ele recebe ou deixa de receber. Sim, Se eu ofereço EPI, se eu posso deixar de pagar, se ele não usa. Então, são dúvidas que todo mundo tem. sim. Bom, essa gama de pergunta, ela é bem complexa. São várias respostas em uma. Então, vamos lá. Falando ainda para concluir o do EPI. O Uhum. EPI, então, é um equipamento que eu forneço para o meu colaborador para evitar ou diminuir o risco que ele tem. Só que isso não é excluso, ele ainda tem dentro daquela função que ele exerce naquele ambiente de trabalho esses riscos. Quem faz esse levantamento de risco, na verdade? É o técnico de enfermagem de segurança do trabalho junto com o engenheiro de segurança do trabalho. Ele vai até o local do funcionário, um por um, setor por setor. É que inclui, só um adendo. Engenheiro ambiental, gente, não é só porque planta plantinhas, árvores. Engenheiro ambiental é ambiente, é meio ambiente e Isso, ambiente do trabalho. Desculpa, exato. só fiz esse adendo. Tranquilo. Então, assim, ele vai até a UTI. O que que tem de risco dentro de uma UTI, né? Barulho contínuo. Então, assim, aqueles ruídos daqueles aparelhos, aquilo pode causar uma perturbação. Então, tem que entrar, é um risco. Ele não está ali 5 minutos. Ele faz plantões de 12 por 36. Às vezes ele vira o plantão 24 horas com aquele barulho intermitente. Então, entra. A iluminação. Está usando a luz correta? A luminescência, que a gente chama, lux. A maioria das vezes é falado em lux. É medido a quantidade de iluminação que tem no ambiente de trabalho. A ventilação, ela é uma ventilação natural? Ela é uma artificial, né? Uhum. Ar-condicionado, ventiladores, exaustores. Isso está tendo uma checagem mensal técnica? Está tendo uma vistoria em cima desses É uma equipamentos? auditoria. Então, assim, exato, ele faz como se fosse uma auditoria local. Entendi. Então, ele visualiza tudo. Tem um risco de perfuração, então o calçado tem que ser fechado, emborrachado, porque ele precisa ser lavável. Se respinga sangue, secreção, eu preciso ter um lava-pé. Então, Uhum. envolve muita, muita coisa. Então, um EPI é uma proteção, só que o risco, ele está lá. Uhum. Então, o EPI, ele ajuda. Qual que seria o correto? A luz é amarela, teria que ser branca, tem que ser trocada imediatamente. Então, a luz a gente já chama de EPC, não é um EPI. Ele é um equipamento de proteção coletiva, assim como Hum. o corrimão de uma escada. Então, E isso vai diminuindo o exatamente, risco. exatamente. Então, assim, risco, todos nós sofremos, até dentro de casa, é o que a gente brinca. Você vai subir naquele escadinho de 2 degraus para pegar alguma coisa no armário, você pode cair, escorregar, você pode escorregar dentro do banheiro, como a gente presencia muitos acidentes lá Uhum. dentro do hospital, que a gente fala que é acidente doméstico, né? Não entra dentro do trabalhista. O mais fácil aí. Ai, Edi, Senhor, pera. Pode levar pra lá, por gentileza. O seu acabou? meu acabou. Quer água? Eu tenho um pouquinho aqui ainda. Eu vou tomar, daqui a pouco eu pego mais. Esse mimo. Mimo nada, a gente só pendura a conta aqui. É na conta do mais fácil, supermercado e panificador aqui de São Bernardo. Gente, bom, você já comeu comigo, porque eu sou uma cliente Delícia. assídua deles, do Rodrigo e da Kelly. Muito obrigada, Mais Fácil, pelo apoio aí para o nosso podcast, por ter enviado umas gordices pra gente. E para quem quer conhecer e comer, você fica à vontade, é para você comer, viu? Ó, Kelly, eu vou matar você.
E ela mandou de 4 queijos, porque ela sabe que você é vegetariana. Sim, sou Pra quem vegetariana. quiser, tem no iFood, tem no WhatsApp. Procura eles de domingo, tem o frango assado, que também é uma delícia. Ela já não gosta. Aí eu amo. E então fica meu muito obrigado pro mais fácil. Vamos lá. Obrigada, Kelly, Rodrigo. Vamos comer, hein? Vamos. Olha um bolinho de laranja. Delícia. E aí é isso. Então, existe toda uma verificação local. Não é o que a gente brinca. É fácil trabalhar na medicina do trabalho. O pessoal vai lá e fala, queria trabalhar aqui. E eu dou risada, porque assim, não é um sonho. É um sonho, mas é Todo complexo. trabalho tem o seu lado É bem bom. tenso. E o Então, seu lado ruim. Sim. tudo que acontece de errado cai na segurança do trabalho. Ou cai seja, na medicina vocês do viram trabalho. que ainda que a empresa entregue EPI, EPC, que nem ela falou, ainda existe o risco. Sim. Logo, existindo o risco, você tem que receber uma contrapartida. Exato. E aí vai muito do quê? Do grau de risco. Então, tem Quantos empresa que tem grau de risco 1, 2, 3 e 4. O 1 é o mais básico, é o mais administrativo. Seria o quê? Uma contabilidade, serviços administrativos reais, tá? E aí, o grau de risco 2 já começa a envolver risco físico, químico, às vezes biológico. O grau 4 é o grau máximo. Seria mais para petroquímicas, né? Plataformas de petróleo, para quem trabalha em marinha. Mineração. Espaço, né? Astronautas, Sim. mergulhadores, porque aí envolve muito mais exames de perto com o funcionário. O risco dele é muito maior. Sim. Então, ele tem direito a algumas verbas maiores, né? Por exemplo, no hospital nós recebemos insalubridade. Por quê? Porque é um local insalubre, né? Eu vou até Nós explicar essa trabalhamos com vírus, bactérias, doenças em geral, né? Sim. O risco de um acidente com material biológico é muito grande a todo momento, e nós temos, infelizmente, né? Não gostaríamos de ter, fazemos palestra, mas é do local mesmo, né? Do ambiente de trabalho. Então, algumas profissões, alguns graus de risco, ele me resguarda de um valor a mais dentro do meu salário. Isso é lei. Eu vou até aproveitar esse gancho e pega pra comer, porque senão a Kelly pergunta, depois gostou. Isso daí é muito legal diferenciar. Tem gente que acha que insalubridade é a mesma coisa que adicional de periculosidade. São coisas completamente diferentes, inclusive a base de cálculo é diferente. O adicional de insalubridade é para quando o ambiente de trabalho oferece algum risco à sua saúde por agentes nocivos. Então, é que nem ela estava falando, de risco biológico, risco químico, são alguns agentes nocivos à sua saúde. O de periculosidade é perigo, é risco de perder a vida, que é, por exemplo, quem lava a fachada de prédio, que fica pendurado lá. Pô, se ele cair... Tudo bem, se ele cair do primeiro andar, pode ser que ele quebre uma perna. Mas, pô, se ele cair do 15º, morreu. Foi ao óbito, como a Edi elegantemente disse. Periculosidade. Motoqueiro também tem um grande risco. Na rua, ele está muito mais exposto. Então, isso daí é uma coisa, não se confunde a outra. A base de cálculo é diferente. Na insalubridade é um percentual. Eu confundo os dois. A insalubridade é um percentual do salário. Isso. É um percentual do salário de acordo com o risco que você tem, com o grau de risco que nem ela estava explicando. E a periculosidade é um percentual do salário mínimo, né? Se eu não me engano. Com base no salário mínimo. Então, você vê que até a base de cálculo é diferente. E fora isso, para você que recebe esses adicionais e trabalha exposto a esse tipo de risco, seja qual for a categoria do risco, você tem direito a um plano de aposentadoria especial. Então, o que uma pessoa que trabalha num ambiente que não tem riscos só vai se aposentar depois de X anos, aí de 35 anos, 30 anos, você que trabalha num ambiente insalubre, reduz aí para 25, para 20, para 15, de acordo com o grau de risco, né? Isso, chamado de aposentadoria especial. Isso. Mesmo. E aí, aposentadoria especial é o nome desse regime e tende a te compensar. E é engraçado, né, que aposentadoria especial é para esses profissionais
e para professores. E aí você já fica subentendido. Por que para professor a jornada de trabalho também é pela metade, porque o professor são 22 horas semanais, e por que eles aposentam antes? Porque, gente, é muito louco lidar com aluno. Eu sou professora agora de colégio, né, para os seguidores que não sabem disso. Eu dou aula para o ensino médio. Agora eu entendo o porquê disso tudo com os professores. É um Já dei puta de um aula. desafio. É tenso. Falar É em aula, eu tenso. preciso te levar lá para dar aula de primeiros socorros, Edivânia. Vamos entrar nesse assunto. Se você trabalha numa escola, faça uma greve na sua escola para colocar primeiros Também socorros, acho. por favor, de pessoas adultas, bebês que têm toda uma particularidade e animais. Não deveria ter? Países de primeiro mundo tem, né? É. Todos. Eu acho isso essencial. Essencial. Assim como em prédios, eu acho essencial, mudando um pouco o foco, mas já abordando isso também, São coletivos, né? que eu acho que todo prédio deveria ter simulações de brigada de incêndio, enfim. No meu teve. Engraçado que sempre que tinha, não batia quórum mínimo. Aí remarcavam. Quando Sempre foi assim. ano retrasado, explodiu um carro lá na garagem. Apanharam para conseguir apagar fogo. Todo mundo ficou de castigo uma semana sem sair do apartamento porque tinha fuligem no prédio inteiro. Aí deram um valor. É porque eles acham que nunca vai acontecer, né? Com o vizinho Até que acontece, aconteça. mas comigo não. Aí Então, aconteceu, agora exato. desce todo mundo. É um super evento. Exato, é importante, eu acho. E em escola, então, desde bebê, sim. Acho que os alunos teriam que aprender um com o outro, como desengasgar um coleguinha, sofrer um acidente que tem um sangramento. Eu acho que o básico ali tem que ser instruído, eu acho. E por que que não é, né? Um dia a gente chega lá. Tá, mas Vamos eu batalhar vi para uma isso. agora eu coloquei já direito. Lá também tem economia, que são duas coisas importantes. O meu Sim. próximo passo é colocar essa área de saúde. Eu acho. Tanto que os próprios alunos, eles falavam para mim, eles chegaram no segundo dia de aula. Falou, tá, eu tô super feliz, escola de direito e não sei o quê, porque foram eles que pediram, viu? Não foi nem interesse da escola. Mas eu quero fazer medicina e a gente não tem nenhum curso da área de biológicas. E Então. agora tem a estrutura da escola, agora é o novo ensino médio, né? Os 3 anos. Sim. E aí tem as eletivas. Sim. Gente, achei muito legal essa nova estrutura. É maravilhoso. E aí que vai acabar entrando os primeiros socorros, você sabe, né? Uhum, sim. Mas Porque precisa. já é difícil colocar como obrigatório, vai ter que ser nas eletivas. Mas eu acho importante, assim, porque às vezes é o mínimo que você faz que você salva a vida de alguém, né? Sim. Então, assim, não precisa de muito, né? Claro, tem todo o embasamento teórico, né? Para quem quer se aprofundar, mas eu acho que o básico ali de um primeiro socorro, principalmente escolar, vamos Tem que pensar ter, que né? o colégio, né, das 6 da manhã às meia-noite quase, tem pessoas ali transitando Sim. de Não, todas as idades, outra, né? e são crianças que vão crescer instruídas. Então, numa dessas, Exato. a longo prazo, não precisa ter esses tipos de treinamento em coletivos tipo prédio, porque as pessoas já vão saber. Já sabem. A escola é a maior fonte de conhecimento que Sim. tem e o indivíduo está se formando. É uma fase muito importante. Né? Exatamente. Eles aprendem rápido, né? E Di, voltando para o PGR, você explicou o PGR, você comparou com o PPRA, e aí tem gente que confunde isso com o PCMSO. Tá. Explica a Deixa eu diferença. só encerrar ainda o PGR, porque a gente Faz. estava falando de inventário de risco. Então, assim, Sim. tudo isso é inventário de risco. E aí, o que é mais importante? O que é legal do PGR? Exatamente isso. Foi feito todo um levantamento. Então, é como se eu tivesse um histórico meu, literalmente, dentro de um documento. Setor, cargo, risco, ação de benefício que pode, né, que eu posso beneficiar em relação a isso. Os EPIs, os EPCs. E falando ainda de EPI também, toda entrega de EPI, ele tem um formulário que você entrega e a pessoa assina. É um documento que você tem que deixar registrado. Porque, assim, é muito fácil, de repente, eu chegar para a pessoa, cobrar o uso dela, e ela falar assim, mas você não me entregou, eu não recebi. Então, a gente Até tem pra que... empresa se assegurar que fez a parte dela, sim, né? para processos trabalhistas futuros. Então, você tem que se resguardar disso, você tem que ter esse documento. Todo documento de medicina e segurança que compõe o SESMIT, né, o grupo, ele tem que ser guardado na empresa por 20 anos. Olha, informação importante, hein? Depois que o colaborador é desligado. Então, assim, exatamente por processo trabalhista futuro. Então, porque as pessoas elas relacionam muito o período de guardar o documento
com o prazo prescricional para você entrar com uma reclamação trabalhista, Sim, que realmente é 2 anos a contar da data da demissão. sim. Porém, quando você precisa comprovar alguma situação de saúde, e a gente já vai entrar no PPP, que é a questão da aposentadoria, entre esses documentos que precisa ter arquivado. Porque os 2 anos para entrar com uma ação trabalhista é para você pedir verbas. Você receber algo que deixou de receber ou recebeu errado. Agora, o seu direito à documentação de saúde, ele não prescreve. Então, isso mesmo. E aí você tem todo esse documento que te respalda também. E é uma segurança sua, né? De tudo que você já recebeu ali de EPI. Então, ele fica documentado também. Ele é registrado dentro desse PGR. E o PGR, ele conclui com o quê? Com plano de ação. Então, assim, toda aquela minha segurança, tudo que está escrito ali, ele está sendo vistoriado? Como que é essa vistoria? Ele está sendo checado diariamente, semanalmente, mensalmente? Então, não é só o Existe diagnóstico, é como exato. vai E é o aplicar. que não tinha no PPRA. Por que isso ninguém que foi fazia. importante. Porque antes era só o documento físico, ficava lá arquivado, literalmente dentro da gaveta. Só para aclarar Até a... pra galera, era como se chegasse e falasse assim, ó, o local é mal iluminado, não tem os Sim, móveis certos e eles são expostos a risco, ponto. O que ia sim. fazer com esse documento? Ninguém sabia. Agora no PGR tá lá. E o que será feito para melhorar a Sim, iluminação, para melhorar a mobília, né? exato. E aí ele tem que ter esse relatório. Então, Uhum. assim, esse plano de ação, ele é feito, dependendo da instituição, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Ele tem que ter assinatura, carimbo do funcionário, do supervisor que está fazendo essa vistoria. Então, pode ser um técnico de segurança do trabalho, pode ser o próprio engenheiro. Então, ele precisa estar junto. São 2 itens que trabalham em conjunto. Então, essa é a importância de toda essa revisão de um PPRA que se tornou um PGR. Então, agora o governo cobra, entendeu? O Ministério do Trabalho, ele cobra. Ele vai lá, ele faz auditoria, ele cobra a documentação, o plano de ação está sendo feito. Montamos um plano de ação. Às vezes é igual médico, ele sugere que é aquilo, mas através dos exames de imagem não era aquilo que ele achava. Então, vamos pensar num plano B. Ah, criei um plano de ação. Acho que tem que reduzir. Ah, não, o óculos não é necessário porque não teve nenhum incidente até agora. Aí aconteceu um incidente. Opa, eu vou lá e eu mudo esse plano de ação. Então, ele é mudável, vamos pensar assim. Você pode alterar ele, Adaptável. você pode alterar ele a qualquer momento. Então, entrou um setor novo, criou-se um setor novo dentro de uma empresa, é feito um adendo daquele plano de ação, daquele inventário de E risco. para Então, ele risco é temporário? Por exemplo, normalmente eu não tenho. Só que aí vai rolar uma ação dentro da empresa por 2 meses que vai acabar expondo esse tipo de risco. Ele precisa ser incluído no PGR ou por ser temporário não? Precisa porque imagina que um acidente ou um incidente pode acontecer com você em um dia dessa mudança ou no último dia dessa mudança, né? O hospital que eu trabalho hoje, ele está em constante processo de reforma. Então, assim, a todo momento existem documentações, adendos que são registrados quando se muda. Ah, eu tenho um colaborador que ele trabalha na UTI, mas esse mês o pronto-socorro ele está cheio, ele está sendo sugado por causa do Covid. Eu vou emprestar para o pronto-socorro. Tem que ser feita uma documentação, porque ele não é do setor. Ele é de outro setor. Ele está acostumado com uma rotina diferente, com equipamento diferente. Ele pode ter um conhecimento, um embasamento teórico, né? Talvez não tão na prática. Ah, mas são pacientes. Ah, mas é hospital. Mas são alas completamente diferentes. E Com se o medicações hospital não diferentes. faz essa comunicação, porque essa comunicação, gente, é via e-social, Ah, precisa. que Senão são ela recebe tabelas multa. obrigatórias. Então, e se ela não faz? Aí acontece, por exemplo, ela não comunicou e esse funcionário acabou se acidentando nesse serviço temporário que ela não atualizou. E são riscos que não estavam inclusos no seu PCMSO e no seu PGR. O que acontece com a empresa? A empresa é multada com valor altíssimo e ela tem que ainda respaldar esse colaborador. Então, assim, é ele que paga os encargos, seja de saúde, seja de óbito, enfim. Então, ele é o responsável. Morreu. Fala óbito, eu pensando morreu. Ah, Que bonitinho. é fofo. E o que tem o PCMSO? O PCMSO, ele é um programa de controle médico de saúde ocupacional. É isso que significa esse diminutivo aí de PCMSO.
Ele é o quê? Ele é um documento que ele também acompanha o PGR. Então, assim, um depende do outro. O PCMSO ele não é feito sem o PGR. Então, a partir do momento que o PGR está pronto, com inventário de risco, com plano de ação, o médico coordenador ou do hospital ou da empresa, enfim, o médico coordenador da instituição, ele vai ler todo o PGR, ele vai vistoriar o local, porque ele também tem que saber se é real o que está escrito ali ou não, e aí ele vai montar o PCMSO, o documento médico. Então, vamos, assim, para ficar mais fácil, o PGR é um documento de engenharia e... Sobre o ambiente de trabalho. Isso. E o PCMSO é um documento médico, que vai ficar Sobre o dentro colaborador. da medicina do trabalho, que vai envolver o quê? Medicina. Então, quais exames ele vai ter que fazer relacionado aos riscos que está dentro do PGR? Então, se ele tem risco químico, físico, biológico, ergonômico, de acidente. Então, o que o PCMSO vai trazer? A função, o nome do funcionário, o cargo dele, o setor, os riscos que estão envolvidos ali e quais exames eu preciso correlacionar com esses riscos que ele está exposto. É o que eu tinha falar dito. se tá apto ou não apto. É isso? Exato. Então, assim, é o que eu tinha dito. Um técnico de raio-x, ele está ali 4 horas, 6 horas por dia, ele não trabalha num único hospital. Então, ele trabalha no meu, ele trabalha no outro, ele trabalha no outro. E aí, o que dentro do meu hospital ele está relacionado? Ele tem risco físico, químico? Ele tem que fazer um hemograma para verificar como que estão as hemácias, como que estão as plaquetas. Ele faz um exame chamado reticulócitos, que é importante, que está relacionado aos raios-x, né? Então, assim, ele tem que fazer um ergonômico. Então, ele passa por uma avaliação médica relacionada a todos os riscos que ele está, e ele só ganha um apto se todos os exames dele estiver ok. Se Então, estiver meio dentro que da normalidade. O PGR ele vai reunir as informações do ambiente de trabalho e o PCMSO vai ver se dentro desse ambiente de trabalho, naquelas funções determinadas, aquelas pessoas estão aptas a exercer essa função ou não. Isso. Se ela não estiver apta, não significa que você precise mandar o funcionário embora, mas talvez realocá-lo de função. Sim, ou realocá-lo, e aí, assim, é definido também a periodicidade dos seus exames. Então, eu brinco que às vezes eu vou cobrar o periódico, eu entrego umas guias de exame, mas eu já fiz, tem 6 meses. Exatamente. O seu é a cada 6 meses. Então, assim, vai muito. E no caso realmente, desse funcionário que você falou que tem mais de um vínculo, se ele fez todos os exames por uma empresa, ele pode aproveitar na outra? Se estiver dentro do prazo de 30 dias, sim. É o que acontece muito. Às vezes coincide, ele está fazendo o exame periódico conosco e na outra instituição. Aí ele fala para mim, Edivânia, eu já fiz. Fez por aqui? Não, eu fiz no outro vínculo. Então tá bom, mas está dentro do mês? Está dentro do mês. O vínculo ok. que for mais certinho e fizer primeiro se ferra porque paga pelos outros. É mais ou menos isso. É igual um encaminhamento para o INSS. Ele tem duplo vínculo. Ele não vai ser afastado 2 vezes por 2 instituições. Então, assim, a gente brinca. Deixa que o outro faz. Deixa que o outro faz, ele traz a papelada pronta. Então, assim, é quem pega a documentação primeiro, na verdade. Era uma porque as pessoas brincadeira, elas têm a impressão de que isso de vínculo é só se o cara for um Július da vida, né? Com 3 empregos. Não. Mas para quem trabalha na área de saúde, isso é muito comum. Muito, muito. A gente vê diariamente, assim, são várias. Por exemplo, as nossas fisioterapeutas lá, elas têm uma carga horária muito engraçada. Eu brinco, eu falo, nossa, quando que elas estão aqui? Porque é 12 por 60. Então, elas trabalham 12 horas, eu vou vê-las daqui 4, 5 dias, dependendo da folga emendada. E aí, óbvio, a pessoa não vai ficar só em uma instituição. Ela vai 2, 3, 4. Tem técnicos de raio-x que falam para mim, trabalho de segunda a segunda, eu tenho 4 vínculos. Então, assim, é complicado. Então, aí... E o trabalhador é o mesmo. Ou seja, Exato. ainda que, na verdade, o PGR muda, porque o ambiente de trabalho muda. Não é porque é hospital que é tudo igual. Tem não. hospital que se cuida com umas coisas, tem hospital que Sim. se cuida com outras, enfim. E aí, além do PGR ser diferente, apesar da pessoa ser a mesma, tem essa questão dos vínculos. Então, Sim. muitas vezes o cara se abarrota, pega 10 mil turnos aí, 10 mil lugares para trabalhar. Exato. Isso atinge a saúde dele e quem paga o pato? Todo mundo. Exato. Todas as empresas. Inclusive, a gente faz uma investigação assim, a fundo, por exemplo, os técnicos raio-x. Eu friso muito porque eu brinco, eu fui entender uma máquina de raio-x, porque eu sou curiosa. Então, eu entrei lá na sala e eu pedi uma aula para o supervisor.
Aí ele falou, mas você vai fazer o curso? Eu falei, não, eu só quero entender, porque eu não vejo o raio saindo. De onde vem esse raio? Como funciona essa máquina? Por que que ela é tão perigosa? Porque eu fico ali pegando os exames, tá? Deu Sim. alterado. E por Eu que que deu preciso entender o alterado? que dá alterado, né? Eu não consigo ver, né? Aí ele foi me explicar tudo. E aí, conversando com ele, me chamou a atenção isso. Ele perguntou pra mim, como que vocês controlam quem trabalha em outros vínculos? E se ele adoecer lá, como que você sabe que é aqui? Por causa desse aparelhinho. O aparelhinho, a gente, chama dosímetro, tá? Então, assim, tem uma empresa especializada, ela que Então, manda um tem um relatório. rastreador no Então, funcionário. assim, ele tem que andar. Uma pessoa, para vocês terem uma ideia, ficou com esse dosímetro, porque como ele é pequenininho, a pessoa esqueceu no bolso. E ela fez tudo durante dias com o dosímetro no bolso. E ele pega a radiação de tudo, absolutamente tudo, de micro-ondas, de tudo que tenha raios, ele pega. E aí deu altíssimo. E a gente se assustou, porque a gente acompanha mensalmente. A gente tem um relatório mensal e depois vira anual. Então a gente tem uma tabela. E a gente olha. Então, assim, chamamos esse colaborador e aí ele explicou que ele cometeu um erro, só que ele não notificou. Esse foi a falha dele. Precisa ser notificado quando esses incidentes acontecem. Porque a gente se assustou, tava 20 vezes mais o que dava normal para ele. Eu falei, nossa, alguma máquina pode ter quebrado? Será que no outro vínculo ele ultrapassou o horário? Então, por isso que a gente fala, a medicina do trabalho e a segurança do trabalho, elas são chatas. Elas pegam Então no pé, tem que ser. elas ficam em cima. Porque assim, eu brinco com eles, é a sua segurança. O meu são papéis, são dados que eu vou investigar, mas é a sua saúde, não é a minha. Então, assim, cuide dela. Né? Tudo bem, ok, você necessita financeiramente de outros vínculos, mas assim, aqui você vai usar o dosímetro daqui. Saiu, você vai deixar no armário. Você não pode levar esse dosímetro Tem que ser daqui proporcional, né? para outro local. Até porque cada empresa é como se fosse um RG. Tem um código. Não, é o Então, controle de ponto. É o controle de ponto. e não adianta querer burlar também, né? Os espertinhos. Ai, vou levar daqui, porque aí eu quero processar a empresa futuramente. Não. Porque a gente sabe onde que está o dosímetro, a gente sabe. Então, quem faz essa parte de administração da medicina do trabalho lá é o seu setor. Sim. Que nome que tem para isso? Que função? Por exemplo, quem está ouvindo a gente fala, Sim. puta, nessa função administrativa eu acho que eu me daria Sim. bem. Bom, eu de formação também tenho enfermagem do trabalho. Então, a minha equipe é formada por um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho e uma administrativa. Então, quem que faz essa parte? Enfermeiro do trabalho, Especialização mesmo. medicina ocupacional. Entendi. Então, assim, eu fiz um técnico de enfermagem. Ah, tudo bem, eu posso trabalhar em qualquer área hospitalar. Laboratório, enfim, coleta de sangue, auxiliando-nos em salas, né? Mulheres, Papa Nicolau, a gente sempre, né, percebe que tem alguém ali dentro, é uma auxiliar de sala, ela Mas pode e ser se eu isso. não fiz, por exemplo, eu amo essa área de saúde, mas eu não fiz nada na área de saúde porque eu tenho pavor à agulha. Tá. Mas eu gostaria de trabalhar como administrativo nesse setor. Você não vai poder mexer diretamente porque você não recebe a insalubridade para isso. Como assim? É um Eles administrativo, ele não lida com paciente com funcionário direto. Então, assim, é um setor administrativo, porém, por exemplo, eu aplico vacina. Então, eu estou em constante... Tem que reaproveitar o funcionário. Não tem um administrativo, não tem nenhuma função que é só administrativa. Não. Não. É um acúmulo de função, então. E assim, aí a gente fica lá no hospital achando que não tem o que fazer. E eu fiz também auditoria interna. Então, assim... Aí você chega e fala além assim, do Linda, mais... arruma essa cadeira. Nossa, ainda... Imagina Edivânia vindo aqui num dia de trabalho normal. Tá um ali com o fone todo assim no computador, a outra torta também com a cadeira torta falando... tá vendo por que eu pedi pra corrigir a cadeira dela, gente? Vocês estão vendo, né? Ele vem a notificação assim... assinada por Edivânia, né? Fui no podcast e notei que está errado. Não, e já aproveitando, é engraçado, porque assim, é tudo medido. Tudo tem um padrão. Então, assim, a altura da mesa tem um padrão. Ah, eu tenho uma reclamação para fazer. A gente ouve muito lá onde eu trabalho. A mesa não está compatível com o meu tamanho. Filha,
A minha mesa também não é compatível com o meu tamanho. Eu sou Você não pequena. nasceu compatível com a mesa. Eu sou pequena. Então, assim, e nós temos vários PCDs. Então, assim, é você adaptar ao ambiente de trabalho. Então, Ai, gente, eu dei risada, mas é porque eu sou muito grande, tá? É. Não é bullying com baixinhos, nem nada do tipo. desproporcional. É que eu sou grande. Eu tenho 1,81. Então, assim, a sua cadeira tem apoio de braço, você tem apoio de pé. Então, você vai adaptando o colaborador com o ambiente de trabalho desse. É uma das funções também da segurança do trabalho. Entendi. É você ir no local e ver, ele está adaptável, a ergonomia dele está adaptável, porque ele pode adquirir uma doença Então, ocupacional. mas tem funcionário que tem medo de reclamar com o patrão, por exemplo. Eu já percebi que as cadeiras aqui estão meio capenga. Eu acho que eles não reclamaram comigo porque eles têm medo de ser mandado embora. E é um medo idiota. Não tô ameaçando ninguém aqui, viu? Só tô comentando. Porque eu ouço isso de muitos amigos e muitos Sim. clientes falando assim: mas eu vou reclamar lá. Eles vão falar, ao invés de comprar outra cadeira pra mim, vão mandar eu pra rua. Então, mas eu acho que depende muito da instituição. Porque, assim, hoje, os funcionários em geral, eles estão mais atentos a tudo isso, né? Antes era uma coisa mais fechada. Quem sabia isso? Quem trabalhava na medicina ocupacional, na segurança ocupacional. Não era muito divulgado que você tinha esse poder de falar. Então, Esse assim, direito, né? e assim, isso mudou. Então, assim, hoje, os próprios colaboradores, eles questionam mais. Por que eu estou fazendo esse exame? Mas para que colher o meu sangue? Eu trabalho com raio-x. Pra que eu vou fazer exame de fezes se eu trabalho com comida, né? Né? Aí tá- Exatamente. E isso é engraçado porque, assim, é uma das brigas nossa lá. Porque esse exame, inclusive, de PPF e coprocultura, que são os exames de fezes, Não, eu já para ouvi. cozinheiros, eles falam, mas não sai no meu aso. Não, e outra, Aí é s- aquela coisa assim, tipo, é pra controlar o que eu tô comendo, pra saber se eu tô comendo aquilo que eu faço no trabalho. Não, gente. Não. É um absurdo. Então, assim, fazer um micológico de unha. Por quê? Gente, você trabalha com lactário. São os leites dos bebês que você vai levar. Então, assim, não é que você pode adquirir uma doença ocupacional, mas você pode transmitir isso para um paciente. Uhum. Por isso que ele não sai, inclusive, no ASO. O ASO é o atestado de saúde ocupacional. Então, é a briga. Eu fiz lá, entreguei, porque eles odeiam, né? Esse exame de fezes é uma briga. Quando eu vou entregar guia, eu já falo, É o vai vir potinho um de mousse de chororô. chocolate na geladeira. E eu brinco, gente, eu não posso entregar por vocês. Eu não posso falar de merda nesse lugar. Quê? Cai no assunto toda vez, gente. Eu adoro falar de cocô. Então, assim, por que que eu peço? Por que que pede? Por que que tá dentro do programa, né? Para que você precisa visualizar, né? Se tem algum ali protozoário, Não. alguma coisa nas minhas Mas fezes. o que eu acho Porque você- mais incrível é no potinho vir aquela colherzinha dentro. Eu falo, mano, o que eles acham que a gente fica fazendo com aquela colherzinha quando coloca o E um cocô conselho, dentro? assim, gente, não precisa colocar muito assim, tampar, né? Assim, gente, é uma bolotinha. Mas e quem Porque não faz cocô de desagradável. bolotinha? Tipo o seu marido. É um pouquinho. É só um pouquinho. Mas É e se porque as sai pessoas muito? põem. É que assim, é desagradável. A tampa assim nem fecha às vezes, sabe? Ai, jura? Não, não precisa disso, Você gente. merecia um adicional. Até porque, gente, a lâmina Então, aí vem um é pote. desse tamanico a Meu lâmina. Aí você fala, moça, é só um exame. Você não recebe um adicional por viver esse tipo de Eu tenho coisa? vontade de entregar pra pessoa, porque, gente. Olha, eu tudo faço bem que tem exame muita de- gente leiga. Eu tô Não, mas eu brincando faço aqui, exame mas. de urina. Eu sou a neurótica. Eu entrego o meu exame. Além de enxugar 10 mil vezes o potinho, porque vai que eu embrulho ele pra presente, ó. Eu faço Porque assim. você fica com vergonha de alguém ver seu xixi lá no corredor. Não vê a cor, não vê. Não sei, eu acho mais delicado, mais higiênico. Agora eu imagino que deve vir gente com o toroço, tipo, pra fora, entregando o pote assim. Sem E você não pode recusar? Sem fechar a tampa direito. Sem fechar? Sem fechar direito. E aí o cheiro é horroroso. Nossa, é que Falei. você nunca catou um potinho de cocô do meu marido, meu. Ele tem cocô, o cocô dele cheira dor de barriga. Eu acho que ia ser reprovado todo exame. Mas você não pode se recusar? Como que eu sei? Então. Porque empesta a casa. Não, porque aí você pega o da lâmina, que é isso que você precisa, e descarta o restante, né? Mano, que nojento. Normal. Mas então, assim, são exames que, se você for ver, não é que você vai adquirir uma doença que vai te prejudicar. Na verdade, você está livrando o seu paciente de adquirir, de repente, uma bactéria Sim. que você tá ali.
Então, tem essas diferenças também de documentação que o pessoal não entende muito. Ah, mas não está no meu ASO. Você vive pedindo, mas o que isso influencia? Não está no meu risco. Não, no seu não, mas do funcionário tá. E Então, mas nós não temos que teria que controlar. estar não, o ASO é do Do funcionário, funcionário. mas tá onde esses que são riscos para o ambiente no PGR? Então, Ou é que não? não é um risco para o ambiente, né? Porque assim, Para o o ambiente que eu falo para os ocupacional. clientes. Então. Mas aí é do terceiro, entendeu? Não tem como, não é um documento seu funcionário. Qual o Sim, risco? Seu mas a funcionário. empresa Não tem que ter existe. isso relacionado em algum lugar. Ou é opcional fazer esse tipo de coisa? Então, tem algumas empresas que não têm essa preocupação, né? Por isso que vai muito do médico coordenador. O nosso médico coordenador lá, ele exige porque é uma segurança para o paciente. E Então, ele assim, exige isso onde? dentro dos Do documentos, PGR ou do PCMSO? na verdade, dentro do PCMSO, porque é um documento médico. Então, mas mesmo que não esteja no ASO, ele coloca lá como se Exato. fossem exames complementares. Exatamente, porque aí a gente Entendi. cuida da saúde do colaborador. Então é Sim, uma preocupação nossa, sim. né? Então é por isso, ele não consta em algum documento, mas para nossa segurança e segurança do paciente, que é um cliente dentro do hospital, a Entendi. gente faz por segurança mesmo de pessoa. A preocupação é geral, né? Uhum. É uma bactéria, um protozoário que pode ser passado, Sim, com né? É oral certeza. fecal, Não, e então. outra, eu falo pro meu marido, uma vez ele foi fazer exame admissional e pediram, e assim, a função dele não tinha nada de risco, só que Uhum. era padrão da empresa pedir uma lista enorme de exames. Eu falei pra ele, meu, você não tem convênio para maravilhoso. Não tem como você pedir o resultado dos exames? Não, não tem. Não, não. Como que o funcionário não tem direito a ver os resultados dos próprios exames? Não, mas eles têm, eles Então, têm. como ele não recebeu, então ele fez a obra de arte dele no Não, potinho e mas não ele sabe pode quanto vale? exigir, porque assim, o que que é entregue para o funcionário normalmente? O ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. É o Uma resultado, vez, apto, não apto. uma vez que está ali como apto, significa que todos os seus resultados estão ok. Uhum. Uma vez que o seu resultado está alterado, o médico vai te falar. E você, como funcionário, você tem todo o direito de solicitar. Uhum. Temos Entendi. vários funcionários lá que às vezes precisam exatamente para essa questão. Precisa levar no outro vínculo. Tranquilamente. É um documento dele, tá no nome dele. Então, Ele tem direito. o prontuário E às dele, né? vezes, a maioria das vezes, eles recebem o próprio protocolo do Não, laboratório. o Então, Reno não recebeu. E tem uma outra coisa muito legal da gente falar também, que agora tá me fugindo na mente, porque eu tô assim, de saúde ultimamente. saúde Que a mental. gente falou do PCB, pra você ver, tá fogo. PCMSO, PGR, antigo PPRA, e afastamento pelo INSS. Muita gente tem dúvida também quanto a isso, porque fala assim, mas o médico da empresa quer me afastar, o médico do INSS não quer afastar, é uma briga eterna, o que É, prevalece, como que funciona? tá. É assim, existem 3 médicos que vão avaliar tudo isso. Então, o médico assistencial é meu médico, meu ortopedista. Ele pediu alguns exames e ele visualizou e ele constatou que eu tô com uma hérnia lombar. Uhum. Então, eu fico sentada, isso vai me prejudicar. Eu preciso de um afastamento temporário. Um afastamento de 1 dia até 15 dias de uma doença específica, você não vai para o INSS. É o empregador que paga. Exato. Então, isso é uma regra. E aí, por exemplo, quando que você vai para o INSS? Quando você tem um atestado acima de 15 dias. Então, eu tô com uma hérnia Ou lombar. somando os atestados dá mais que 15. Isso, somando o mesmo problema de saúde ou correlacionado, Uhum. dentro de 60 dias. Que tem uma regrinha também, não é? Ah, nossa, eu tô com uma hérnia de disco agora, depois de 9 meses, constatei uma hérnia, em vez de estar na lombar, agora está na cervical. Nossa, eu vou para o INSS. Não, também não é assim, gente, porque senão ninguém poderia ficar doente nunca, né? Senão ia Uhum. sempre se somar alguma coisa no ocupacional. Então, assim, em 60 dias, eu adquiri uma hérnia lombar. Daquela hérnia lombar, devido à minha postura incorreta, devido à dor, né? A dor local, eu acabei
pendendo o corpo para o lado esquerdo. E isso me prejudicou. E aí eu causei uma rofite de joelho esquerdo. Ele está correlacionado. Não é uma Nossa, essa é a doença Tabata, é a lombar. podre. Cura uma coisa, caga a outra. Então, assim, dentro de 60 dias, ele está correlacionado? Ele está correlacionado. Então, ele vai para o Quem INSS. diz que tá correlacionado? É o número do CID ou é o médico? É o médico. O CID também, porque o CID é o Código Internacional de Doença. Então, existe uma gama de CIDs, de A a Z. É uma letrinha. Pode ver, né, para os curiosos. CID M54.5. Se você jogar no Google M54.5, ele vai te trazer. Problema, por exemplo, lombar. Entendi. E os correlacionados têm a mesma letrinha? Sim, sim. Ah, legal saber disso. Sim. E aí, aproveitando até, né, um ensejo para falar dos... A gente sabe que sempre tem os espertinhos, né, de atestados, os atestadistas, que a gente chama. Né, Os falsificadores de documento aqui passa de monte. Os absenteístas extremos. Então, o que eles fazem? Isso é muito normal, tá? Em qualquer instituição. Eu tenho um atestado lá de enxaqueca. Aí, no mês seguinte, eu pego um atestado de náusea e vômito. 5 dias, 5 dias, 5 dias. Aí pego um de 6, e aí vai somando. E aí você fala assim, mas não é do mesmo CID. Mas assim, você tem um histórico da pessoa. Então, assim, uma dor de cabeça, ela está correlacionada com náusea. E aí, o médico, para se respaldar, o que ele faz? Ele pede exames complementares, né? Vamos fazer uma tomografia, ver se você está com algum problema neurológico, se é algum cisto ou alguma coisa, com essa enxaqueca não passa, né? E aí o esperto vai lá no médico, né, atestadista básico, e pega não tô bem. E aí vem lá de com dor de CID, barriga. Não, com CID Z, que é o Z é os correlacionados que a gente brinca. Juntou. Amigo, juntou a sua dor de cabeça com a sua náusea com esse Z, porque o Z, ele tá correlacionado. Então, assim, o médico, ele não é bobo, né? Nenhum médico é bobo. Ele pode se fazer. Então, eu tô sendo esperto. Eu não quero nem de dor de cabeça, né, de enxaqueca, e nem de náusea, porque vai juntar. Então põe aí, sei lá, um Z. Um Z pra que é qualquer não ir coisa. pro INSS? E vai. E por que não ir pro INSS é uma vantagem? Porque não ir para o INSS, qual que é a questão? O INSS, você está com atestado de 16 dias, você vai para o INSS por causa de um dia. Então, assim, esses 15 primeiros dias, a empresa, a instituição, paga para o funcionário, dentro do salário dele normal. Ele vai ter que passar por uma perícia médica. Essa perícia médica, o agendamento, nem sempre é rápida. Então, assim, o que acontece? Do 16º dia, se a perícia médica dele for daqui mais 15 dias, que ele precisa passar com o médico perito. Esses 15 dias, se for indeferido o resultado final dele, ele não recebe. Ele perdeu. A empresa não tem que pagar? Não. A empresa paga os 15 primeiros dias. Sim, e Então, nesse assim, limbo aí que não é culpa limbo do funcionário? previdenciário. Não recebe. Então, o medo desses atestadistas espertos é isso. Eu não quero ir para o INSS. Aí ele vem lá com um atestado de Z. Aí você fala, amigo, você não é muito esperto, porque assim, você está querendo dar um de esperto. Sim. Então, assim, isso é muito avaliado de perto. Então, o médico tem que saber um pouquinho da malandragem do Do funcionário. histórico ali, Tem que entra puxar o o histórico. PCMSO. Nós, lá na instituição que eu trabalho, é muito regrado. Por isso que eu falo, gente, medicina ocupacional, saúde do trabalho, é muito tenso, é muita coisa, é muito complexo. O que nós nos respaldamos? A cada 5 dias de atestado, peguei um atestado de 7, passou. 5 dias, você vai passar com o médico agora. O médico já vai fazer um Só pra histórico seu. confirmar. Talvez não para confirmar, mas para você ter uma segurança, para você acompanhar de perto. Sim, pra confirmar É só uma aquilo e enxaqueca criar um mesmo? relatório, né? Exatamente. Tá. Então, assim, eu tô com uma dor abdominal. Que dor abdominal é essa? É uma cistite? É uma Sim. apendicite? Vamos pedir exame. O médico do trabalho, ele pode fazer isso. Ele pode pedir um exame complementar para detectar isso ou não. Mas Entendeu? isso Pra pra comprovar. sair do afastamento, né? Em afastamento. E pra voltar? Porque tem toda essa coisa, né? O atestado, ele te dá lá, sei lá,
O médico fala que você tem que afastar por 6 meses. Aí vem o INSS, ao invés de te afastar por 6 meses, ele te afasta por 1 ano. Ok, ele é a lei maior. Mas e se você quer voltar para o trabalho, você já está bem? Se você quiser voltar, por isso que eu falei, tem o assistencial, o médico assistencial, que é aquele médico que está cuidando local da minha coluna, deu o os meu 6 ortopedista, bonitinho. Uhum. Aí eu vou na medicina do trabalho, do meu hospital, da minha empresa, da minha instituição. Eu vou lá, apresento para o médico. Olha, tô com esse atestado, eu tô assim, assim, assado. Ele vai também fazer alguns exames, né, físicos em você, vai olhar seus exames de imagem, seus E se a laudos. empresa não tem esse médico do trabalho? Ele tem que pagar um terceiro para isso. Então, é terceirizado esse trabalho. Então, assim, nem toda empresa ele vai ter um médico do trabalho local. Aí Sim. ele é encaminhado para uma terceirizada, Mas para uma tem que ter empresa. essa etapa, porque eu já vi muitos funcionários trazerem para a empresa um atestado e ser direcionado direto para o INSS. Então, ele pode fazer isso. O próprio colaborador pode marcar. Na verdade, a gente até instrui ele a fazer isso, porque é tudo agora por aplicativo. Então, é uma coisa muito pessoal, é dentro do celular dele, ele vai colocar um login dele, uma senha dele, é o CPF dele, vai apresentar valores ali do que ele vai receber. Então, é uma coisa muito pessoal. A gente evita ter esse aproximamento, assim, essa aproximação de funcionário relacionado a valores, né? E documentos. A gente tem documentos pessoais deles. Mas não precisa Mas passar por um médico do trabalho. é interessante pela empresa, por isso que eu tô te Sim, falando. é interessante, Não é mas não é obrigatório, obrigado. Tá. mas ele tendo esse respaldo, ele tem um documento a mais que valida aquilo que o médico assistencial dele disse. Sim, mas aí ele quer voltar antes do tempo. E aí ele não passou pelo médico do trabalho. Esse médico assistencial, Aí, ele pode dar um atestado para você ele pedir? vai te dar um atestado que ele está te analisando e você está apto para retornar ao trabalho. Entendi. Só que para fazer esse retorno ao trabalho antes de uma perícia do INSS, você precisa do atestado médico. Entendi. Então, E aí você precisa o pode ir médico do trabalho. no INSS e falar assim, olha, o médico tá falando que eu posso voltar. É isso? Sim, E se você não quiser, você pode esperar até o final. você pode esperar até o final. Se para você tá conveniente o salário que o INSS está te pagando, Sim, porque tem muita gente que se conforma. sim. Porque sim, não é fácil integral, ficar em tá? casa. Mas não é integral. Uhum. Se você ganha 5 mil, você vai para o INSS, é feito todo um cálculo de tempo de contribuição que você fez. E aí não é bonitinho, não é os 5 mil que Aí você vai vem ficar ganhando em casa. 1.800, aí pronto, ferrou. Eles vão questionar às vezes lá. Sim. Nossa, mas isso não é meu salário. Filho, então você tá no INSS. Sim. E aí a gente resume para ele essa informação. E aí, aí beleza, vamos supor que o meu atestado, meu afastamento pelo INSS vai até dezembro. Quando for novembro, eu já posso agendar essa perícia? Ou eu tenho que esperar vencer esse período? Você pode agendar quando você quiser, só que a data da perícia tem que ser após o último dia de deferimento. Então, assim, eu posso agendar hoje. Vai abrir se abrir a agenda, né? Porque normalmente abre de um mês para o outro só. Mas digamos que a gente está agora em fevereiro. Abriu a agenda de dezembro. O meu deferimento foi até o dia 10 de dezembro. Eu já posso marcar a perícia para o dia 11. Isso, porque é até interessante eles fazerem isso, porque nesse período entre o término do benefício e essa nova perícia para renovar ou para dar alta, porque precisa, não precisa? Ou é automático? Se você quiser uma prorrogação, que é o que a gente chama de prorrogação nesses Sim. casos, na verdade, você marca dentro desse aplicativo do INSS, enfim, vai estar lá prorrogação de benefício. Então, ele encerra dia 10 de dezembro, eu marco perícia de prorrogação dia 11 Mas se de eu não dezembro. quiser prorrogar, é só voltar para o trabalho e beleza. Aí eu passo com o médico do trabalho, ele emite um atestado de saúde ocupacional de retorno ao trabalho. Tá, mas com o INSS não tem mais perícia. Não, aí não precisa. E o da prorrogação, aí vamos supor que, não, mas eu não sabia, eu esperei, venceu dia 10, dia 11 eu marquei, só que só tinha lá pro dia 20. Nesse limbo previdenciário também Não recebe. ninguém paga nada. Não. Por isso que é interessante essa parte ocupacional dentro da instituição, para instruir. Porque um leigo, por exemplo, ele não vai ter essa noção, ele não vai saber que existe prazo. Que nem no início a gente agendava as perícias para o pessoal e eles falavam assim: nossa, mas como assim, dia 26? Hoje é dia 16, não é escolha nossa. Existe um calendário de perito, não é a data que eu quero. Eu tenho escolha a partir do momento que está aberto a agenda dele nos horários e nos locais que estão abertos para mim, de visualização.
Eu tô fazendo essas perguntas, você falou do público leigo, que é o meu público do canal. E vem toda vez que eu posto alguma coisa de afastamento, vem muita dúvida nesse sentido. Do tipo, tá, acabou meu período já, eu tô querendo voltar pro trabalho e a empresa tá falando que eu preciso levar um atestado. Do atestado do meu médico que me afastou, eu preciso levar um atestado dele Sim, falando que eu já tô curado. sim. Aí você tá falando que, na verdade, essa responsabilidade é do médico do trabalho, né? Não necessariamente do assistencial. O assistencial, como ele normalmente é o que está cuidando da sua saúde antes do médico Uhum, do trabalho, porque são viés diferentes, ele sabe a fundo qual é o seu problema de saúde. uhum, Né? Ele tem correlacionado outros exames, uhum. né, dentro do seu prontuário médico lá. Mas esse atestado basta? Ele vai te emitir um atestado, que aí ele vai te dizer se. Tá Ou, curado. ou, ou não, entendeu? Ou Sim. não. É interessante, assim, você seguir essa linha. Um assistencial, passar pelo médico do trabalho, porque Uhum. você vai ter uma segunda opinião, né? Sim. Até porque, por exemplo, eu com uma hérnia lombar, eu vou continuar sentada no meu trabalho. Então, assim, o médico do trabalho, ele vai ver a cadeira que eu tô usando. Sim, até para período de recuperação, né? Ele vai me fazer uma restrição Sim. documentada. Então, assim, a cada 2 horas, a Edivânia precisa levantar e fazer um alongamento ou uma pausa de 5 minutos. Quem que vai definir isso? Não é o médico do INSS, é o médico do trabalho. Sim, mas é que eles perguntam muito do que é, tipo, obrigatório. Porque tem uma treta eterna. Tem Sim, empresas que têm grana para fazer isso, para ficar pagando muitos exames passagem com os médicos e tudo sim. mais. E tem empresas que não têm essa grana, que vai pelo básico. O que eu sou obrigada? Então, eu não tenho grana para pagar, porque é a empresa que paga, tá, gente? Tudo que é do trabalho é a empresa que paga. Se o funcionário chegar lá e falar assim, não, mas meu benefício vai acabar agora dia 10. E o meu médico parou de atender, sei lá, nem voltei no meu médico, ele não tem data. A empresa pode exigir que ele chegue com um atestado de alta ou não? Ela pode receber Não, ele ela pode, normalmente? ela pode avaliar em consulta, Uhum, né? Que nem um pós-cirúrgico. Você tá com uma cirurgia que você ainda tem a sutura, você ainda tá com uhum, ponto. uhum. Você não pode adentrar dentro de uma ala hospitalar. Sim, sim. Então, assim, de repente ele vem, ele não tem um laudo do assistente, do médico assistente dele. Só que o médico do trabalho também é um médico avaliador. Sim, mas Então, precisa passar no médico do trabalho. sim, nesses casos, sim. De De retorno, retorno do sim. afastamento. É Sim, obrigatório. sim. Chama-se retorno ao trabalho. Então, é Todo aquele. afastamento de INSS precisa ter um atestado de saúde ocupacional de um retorno ao trabalho. Então, para sair no afastamento não precisa, mas para retornar Para retornar, precisa. É precisa. como se fosse um novo aso admissional, porque ele está voltando a exercer e vai ser Sim, reavaliada a situação. sim, exato. Tô perguntando isso porque é o que todo mundo me Sim, pergunta. E é bom vocês estarem ouvindo isso da boca de alguém que é da área, para vocês verem que na exatamente. prática é assim mesmo que É, funciona. é assim. Então, assim, é o que você falou. Ah, eu preciso de um. E se, né, eu tô afastado, e aí a minha perícia é para o mês que vem, mas aí meu médico assistente já me liberou ao trabalho. Ele vai passar com o médico do trabalho também vai fazer uma avaliação e vai dar o apto para ele. Ou não, né? Mas Mesmo normalmente aí, dá um apto. mesmo E sem passar com aí, essa perícia. sim, e aí ele continua trabalhando. Porque exatamente isso que eu te falei. Às vezes eu tô com um atestado de 16 dias. Uhum. Eu tentei de tudo ali para ficar 15, para não ir para o INSS, mas meu médico assistente não quis saber, estava num mau dia dele e atestou 16 dias. Por causa de um dia eu vou para o INSS. Então, assim, eu vou para o INSS no 16º dia, só que eu tô super bem. Eu tô ótima, eu consigo trabalhar nesse 16º dia. E aí o médico do trabalho avalia e fala: não, tá bom, você quer voltar antes? Não tem problema. Passa lá no seu assistente, fala, ele vai te fazer uma anamnese em você de novo, ele vai te dar um laudo, você Uhum. vem para mim, eu faço seu aso de retorno ao trabalho. Ele vai continuar trabalhando. Porque foi Aí o. ele não pode o quê? Faltar nessa perícia. Nessa perícia, quando ele for, que está agendada para o mês que vem, Uhum. ele vai levar o aso dele de retorno ao trabalho e esse laudo do assistente. Porque o INSS vai pagar ele. Exato. E aí, porque assim, é o caso mais ou menos, vamos pegar de exemplo o marido da Aninha, que ele caiu de moto e ele foi afastado pelo INSS.
Aí ele foi fazer um exame, só que aí o médico falou, afastou ele por mais 2 meses. O INSS foi lá e prorrogou por mais 6 meses. E Certo. ele tá morrendo de medo de perder o emprego, porque colocaram alguém já no lugar dele para cobrir, enfim. Tá com medo Uhum. de perder e não tem estabilidade pela convenção coletiva. Porque estabilidade é uma coisa que vocês precisam ficar atentos. E aí ele falou pra Nini, ele falou que iria voltar a trabalhar. Certo. E aí, como que ele tem que fazer? Então, ele tem que marcar com o Um médico médico do trabalho. assistencial. Tem que ser o assistencial? Não pode ser Precisa ser o direto com o assistencial trabalho? primeiro, porque é o que eu te falei, o assistencial, ele tem toda a O sua histórico. saúde dentro do prontuário. Entendi. E aí, ele pode sugerir que retorne. Aí, Isso, ele passa com o médico do trabalho. O médico do trabalho chancela. isso. E ele marca uma perícia com o INSS agora já. Sim, e aí Ele ele não precisa esperar os 6 meses. não Porque senão precisa. ele vai receber pela Previdência. A partir do momento não, aí por isso que o E-Social entrou para facilitar a vida de todo mundo. Ele é chatinho, mas ele ajuda. Então, assim, hoje, tudo você tem que mandar para o E-Social. O E-Social, ele bate com a Previdência. Uhum. Então, assim, se eu retornei hoje, a Previdência sabe que eu retornei hoje. Aí ela já não paga mais o INSS. Mas Entendi. você tem que ir na perícia. Tá. Porque é E eu consigo agendar isso agora. Sim. Não preciso esperar 6 meses. Não, você pode ligar, ou liga no 135 ou via aplicativo. E aí você faz Interessante. esse retorno antecipado. Uhum. Então é super comum, isso acontece muito. É legal, eu falei da estabilidade, mas tem uma outra coisa que é muito legal vocês saberem que existe também. Tem convenção coletiva que prevê como obrigatória a complementação do auxílio previdenciário. Porque, como a Edi falou, o que a gente recebe da Previdência vai muito de acordo com as nossas contribuições, que são aqueles depósitos, aqueles pagamentos de INSS, não depósitos, aqueles pagamentos que é diferente do depósito do FGTS. Então, a contribuição é aquela alíquota quebrada, e a gente tem vídeo no canal só te ensinando a conferir essa alíquota, que vai para a Previdência Social para você ser segurado. E aí é com base naquelas contribuições que sai o seu benefício. Se você tem uma convenção coletiva que é de categoria para categoria, que prevê que a empresa tem que te pagar um complemento, nesse exemplo que a gente deu, você ganhava 5 mil, só que a Previdência Social está te pagando só 1.800, porque você foi promovido no último mês antes de ser afastado e não deu o tempo de refletir isso nas suas contribuições. A empresa, se tiver na convenção coletiva a obrigatoriedade, muitas vezes ela tem que pagar essa diferença ou um percentual dessa diferença. Chama complementação do auxílio previdenciário. É muito comum isso ter nas convenções coletivas e é muito comum as empresas não respeitarem. Faz vista grossa. Mas dentro da lei agora é bem complicadinho. Se não respeitar é multa, né? Tudo é multa agora, então... E não só multa, paga tudo em dobro. Na Justiça do Trabalho não tem perdão, não. Não tem ops. Então as empresas elas estão começando a ficar espertas, né? Ainda mais se tem uma auditoria interna também. E aí a cobrança é em cima. É maior, né? Muito. E é bom para todos nós, colaboradores, né? Porque aí E fica todo mundo afastamento certinho. com razão de saúde mental, como que vocês lidam? Porque tem muita gente que fala assim, ai não, mas esses afastamentos por crise de ansiedade, que estão cada vez mais comuns, Sim. né? É demissão na certa. Não, não. Não, isso não existe. Isso, na verdade, seria um preconceito, né? Porque você, na maioria das vezes, você não escolhe ter uma saúde mental prejudicada, né? Isso aí são acontecimentos e são consequências de uma gama de motivo, né? Ninguém pede para estar doente, nem fisicamente, nem mentalmente. E como funciona para comprovar aquele funcionário que fala que justamente está assim por causa do ambiente tóxico do trabalho? Então, aí você tem todo um estudo em cima para saber se é uma questão ocupacional ou não. Por isso que é importante os bonitinhos comparecerem nas consultas que nós fazemos assistenciais, né? Eu imagino e espero que todos os locais sejam dessa forma, aconteçam dessa forma, porque ali o médico ele tem, né, a lábia, ele tem o poder de aceitação do que é certo e o que é errado, né? Então, ali, numa conversa, a gente já pegou muitas coisas assim, que foi demissão por justa causa. Tô com depressão, atestado em cima de atestado, vai para o INSS, volta, faz um retorno. Tô com síndrome de burnout, não consigo nem chegar perto do hospital, tenho ansiedade extrema, já começo a passar mal, né? Coração acelera.
E aí, de repente, você olha as redes sociais e não é isso. Então, Olha as assim, provas, olha, as redes olha as sociais provas. são as maiores provas. E é uma prova real para uma demissão por justa causa. E vocês mandam mesmo? Sim, Por nós o quê? mostramos para eles na Qual das- consulta. Olha. Como assim? Isso acontece, hein, Você me gente? apresentou ontem um atestado de 20 dias, um mês, 60 De crise dias de depressiva. ansiedade, depressão e essas imagens Você foi pra Bahia. de ontem. Então, assim, suspeita de Covid. Nossa, olha, é um show de horror. Assim, Você sabe que eu tive uma funcionária. ele tinha tudo, só te cortando. Era monkeypox, tudo que vinha de novo ele tinha, tinha? né? O Agora que é? monkeypox. O que é isso? É a doença do macaco. O que é isso? Ela é depois do Covid, gente. É uma doença aí que dá umas bolhas no corpo, com pústula. Gente. É. Não, ele deve ser formado em house, né? Pra saber Não, o dessas... pior é que ele teve, foi diagnosticado. Ah, tá. Só que assim, ele foi diagnosticado com Covid, a gente faz então um ele controle, chama Joseph né? Klimber, né? O É pessoal quase fala. isso. Aí, assim, a gente faz um controle. Tudo é um controle, né? Você Uhum. faz ligações, você monitora, é um monitoramento de Covid. Por quê? Aí, para ficar investigando onde eu tô? Não, gente. É preocupação com a sua saúde, né? Uhum. Já que você não tá cuidando tão bem, a gente vai te ajudar a cuidar um pouquinho, né? Sim. A gente se preocupa de verdade, a gente é formado para isso, né? Não, eu tive funcionária que apresentou o exame de Covid. Eu suspeitei que estava falso, né? Sim. Falsificado. Entrei em contato. E isso que ela fez com uma advogada, né? Cabeçuda. Entrei em contato com a farmácia e Sim. pedi o laudo original. Sim. Comprovei o vínculo comigo. Só que eles ligam para a pessoa para autorizar, porque é um documento pessoal. Sim. E aí ela não autorizou, já foi a resposta dada. Depois, só que eu fui encontrar que a Sim. bonitona tinha baixado o atestado original, escrito não reagente, tipo negativo, no computador do trabalho, que foi onde ela falsificou o atestado. Ai, numa dessas foi mandada embora, Nem para aprender né? direito, né? Pois é, e isso, nem pra fazer errado do jeito certo. Que E tom. detalhe, um dos processos que eu cuido aqui é justamente um cara respondendo criminal por falsidade de documento. Sim, Gente, isso é crime, tá? Sim. Falsificar atestado é crime. sim. E se você foi afastado pelo INSS, inclusive, for comprovado que foi tudo um conluio ali, independentemente se for na perícia do INSS ou se foi os atestados que criaram um histórico para isso com o seu médico assistencial, isso daí também é fraude contra os cofres públicos, porque a Sim. Previdência Social é um cofre Sim, pro público. correto. Então, É. tem todo um panorama aí atrás que as pessoas não consideram. Exatamente. E aí a gente faz essas orientações. Poxa, você está com uma doença que é uma pandemia, então quais os cuidados? Isolamento social, primeiramente de tudo. E aí você vê nas redes sociais a pessoa Tá ótima. na piscina. É Um que nem- monte você já de viu o meme? gente. É que nem meme de devedor, Aí ele tá já com viu? monkeypox, sabe? Aquelas pústulas, aquelas feridinhas no corpo com pus. Ele tá numa Tomando piscina sol. compartilhada. Então, assim, Responsabilidade zero. demissão por justa causa, filho. Desculpa, você tá brincando com a empresa, né? A empresa não é palhaça. A empresa não tá ali pra... Ainda mais um pra ficar hospital que bancando, cuida da saúde das né? pessoas, né? Ela não tá ali pra bancar os seus finais de semana no Entendi. clube. Não é bem assim. Então, a importância desses documentos ocupacionais é Mas e pra quem por isso. realmente tem a depressão e chega lá e fala assim, é porque eu briguei com a minha chefe, ela faz muita pressão, rola assédio sexual, rola assédio moral. Como que vocês lidam com essa situação? Isso é mandado, no caso, né, no hospital, na empresa que eu trabalho, a gente encaminha para o jurídico e o social, o assistente social, aí já envolve os psicólogos, e aí é uma equipe de investigação mesmo, para ver Entendi. se é real o que ela está falando, se tem... Normalmente, né, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma testemunha para te facilitar, né? Porque é muito fácil também eu falar, nossa, eu sofro assédio moral diariamente no meu trabalho, mas assim, eu não tenho provas, né? Você tem que provar, você tem que Sim. fazer uma gravação, você tem que gravar um áudio, você tem que ter uma testemunha. E é exatamente isso que é o contraponto quando eles vêm com, eu tô com depressão, né? Peguei um atestado hoje, 5 da tarde, 9 horas da noite, eu fui pro maior show da minha vida, tô lá brindando, comemorando a vida, ainda posta, né? Comemorando a vida.
Uhum. E aí você fala, ué, Ué, mas e o como atestado lá de 60 dias que você me deu 4 horas antes? Você tava, não, mas essa a foto é depre- antiga, é TBT. né? Não, a depressão passou em 4 horas, né? Sumiu, de repente. Tomou uma aspirina e eu tô Gente, eles bem. devem inventar cada Então, uma. assim, é muito complicado. É muito complicado. Mas Entendi. é o que a gente fala, né? A gente não é bobo. E agora veio uma curiosidade. Isso daí de mentira e tudo mais, tem muita preocupação em cima de mulheres também que não contam que estão grávidas no começo do vínculo empregatício. E já essa é disso que não pode exigir exame de gravidez na admissão, Não, hein, gente? Não pode. Nem para hospital em não. que expor a funcionária, ela trabalha com raio-x. Não. Aí é um risco que ela assume. E se ela, tipo. Entendi o que você quis dizer. Mas assim, não dá pra você exigir por questões de segurança pra ela mesmo. Porque às vezes ela não suspeita. Então, não porque é contra a lei, né, esse exame. Antigamente não tinha essa questão. Você pedia. Eu Pedia. mesmo, na minha época, comecei a trabalhar com 18 anos, era comum se a empresa, ela podia pedir ou não. Então, Entendi. ah, Não, mas é fazer porque um beta, a minha tudo bem, um dúvida beta era HCG, ok, pelo tranquilo, viés entendeu? ocupacional mesmo. É, Porque imagina, eu vou não, aí é o contratar. risco, não, é o risco que a pessoa está Corre. correndo. Então, assim, ela está assumindo total responsabilidade se alguma coisa acontecer com ela. Entendi. Eles, assim, pelo menos no local que eu trabalho, eles são. Não rola te- nenhuma sugestão do teve tipo, ó, dois, confirma se você teve não tá dois grávida, casos não? que a gente suspeitou já e a gente deixou de backup e depois foi comprovado. Porque tem os 3 meses de experiência, né? Uhum. Tem os 90 dias. 90 dias já dá pra descobrir algumas coisinhas. Mas é vínculo. Não pode mandar embora, né? Não, então, mas pelo menos pra afastar, eu digo assim, Ah, né? sim. Então, Sim, assim, você pra já tira tirar do ela local daquele vínculo. insalubre, Sim. né? Mesmo que ela não fale, mesmo que ela negue. Não, e mesmo se ela não souber. Porque essa era a minha dúvida. Que quando a gente vai fazer raio-x ou ressonância ou coisa do tipo, sempre como paciente vem aquela Sim, fichinha e que você você tem tem que que falar preencher. se você tá Sim. gestante ou não. Aí a minha dúvida era, e para quem trabalha com isso, tem que ter uma frequência ali de declaração? Às vezes não exigir o exame, mas exigir que ela declare que ela não está? Não, a gente vai na confiança mesmo, né? Então, no exame admissional, nos outros também, mas né, mais importante é no admissional, qual que é a data da sua última menstruação? A pessoa tem que Entendi. ser sincera. Isso pode perguntar. Não, isso deve. Isso Ah, deve. Porque já começa ali, na verdade, o prontuário médico dela, né? Então, até para saber se ela tá numa pré-menopausa, numa menopausa precoce, entendi. se é questionado quais os métodos contraceptivos que você usa. Por quê? Tem mulheres que acabaram de colocar um DIU, Sim. então ela vai ter algumas hemorragias, dependendo do organismo. Entendi. Eu achei que isso era discriminação. Não, isso não. Isso é como se fosse a data do seu nascimento. Entendi. Isso, ok. É uma abordagem O que mais ela clínica, pode né? fazer, que já aconteceu, ela pode mentir. Ou se recusar, ela pode? Pode também, mas é uma coisa que, assim, recusar não. Mas houve um caso de uma que um mês depois ela veio no nosso setor. Ah, eu estou gestante. Aí você fala, ué, mas você não menstruou? Ah, menstruei. Como que é que falam? Que é a gravidez silenciosa. Gente, olha que eu vi isso. E tem gente que é tão sincero que acaba sendo admitido pela sinceridade. Tem porque gente não que tem- chega lá e já foi fala: essa época de olha, discriminação, já. eu acho que eu estou gestante. E aí, ok, a pessoa é muito boa profissionalmente Sim. falando, ela é admitida, e aí tudo depois bem. ela vem e fala: gente, eu estava grávida mesmo. Né? Então, ok. Foi Tá, pela tá, sinceridade tudo bem, também, ué. né? Mas esses que mentem são os piores, porque a gente Ai, fica. Edi, vamos ter que caminhar pro fim. Eu adoro tanto isso aqui que eu ficaria horas, principalmente falando de saúde, que eu amo. Você falou que achou bonitinho, né? É Amo. temático do Pendura. Sabe o que é o dia do Pendura? Não. O dia do Pendura, todo dia 11 de agosto, é o dia que os advogados dão calote nos barzinhos. Só que não pode, porque isso é crime. Inclusive, aqui tá o artigo do crime. Bares tá de vendo? São Bernardo fecham todo dia 11. Não, na rua da minha faculdade, meu senhor. Era Sério? dia 11, tava tudo fechado. Pizzaria, tudo perto. Porque a gente ia beber e não pagava. Pendurava. Que vergonha. Me fala uma coisa antes de eu abrir aqui. Só pra finalizar. Esse baú aqui é o baú do meu tesouro. E Amei. quem é meu tesouro são os meus convidados. E aí aqui tem um pano que eu quero que você assine. Mas antes, deixa eu te fazer a pergunta-chave.
Se existisse uma lei Edivânia Bel Guimarães, seria sobre o quê? Uma lei sobre o quê? Eu vou esquecer agora um pouquinho assim, sabe? A minha área. Porque ainda tem o coraçãozinho lá nas crianças, né? Então, assim, que nenhuma delas fossem abandonadas. Seria proibido o abandono. Mas e aí elas conviveriam com pais que judiam dela. O abandono ali não seria uma vantagem? Aí eu acho que tem que ser tratado a cabeça dos pais. Entendi. Eu acho que tem que ser... a partir do momento que a mulher engravida, eu acho que tem que ter um acompanhamento de perto com o psicólogo. A partir do momento que já tem uma questão de rejeição ali já detectada, eu acho que tem que ser trabalhado de uma forma muito próxima. Eu acho que falta isso. Eu acho que tem muita mãe que não está preparada, na verdade, né? Muita mulher engravida e é muito hormônio. Né? Eu já fui gestante, então dá uma piração mesmo na cabeça, uma insegurança, um medo, um terror, vou abrir mão da minha vida, eu não vou ser mais a Edivânia que podia fazer tudo nas horas que eu queria, no momento que eu queria, ter meu quarto sozinho. Então, assim, começa a vir umas perturbações absurdas. E, no entanto, que existe a depressão pós-parto. Tanto que você acha que muitos dos abandonos poderiam ter sido evitados se fossem melhores assessorados, é Sim, isso? eu acho que tinha que ter um profissional exclusivo para atendimento de gestante, exclusivo. Tem que sim. legal. Então, a lei, vamos mudar. Não é que é proibido o abandono, mas a lei seria porque o acompanhamento da gestante é obrigatório, assim como... Tem, né? Na verdade, assim, Não, mas não é dentro da empresa, no próprio redes públicas de saúde, existe, sim, né? O acompanhamento da gestação, mas eu acho que, assim, não é que é superficial, mas eu acho que ainda falta muita coisa. Entendi. Normalmente, ele é acompanhado por quem? Por uma enfermeira. É maravilhoso. Eu participei de vários. Não, e outra, às vezes são também palestras. é só pela gestante, mas tem o pai aí também, né? Sim. O abandono do pai. Sim. Então, seria um acompanhamento dos pais. Dos pais, exato. Sendo 2 pais ou 2 mães, Exatamente. tá, gente? A gente tá falando Sim, da família. Da família. Eu acho que tem que ter o casal ali, né? Junto, legal. entendeu? Então, a lei Edivânia Bel Guimarães... Guimarães, né? Tá certo? Guimarães. Que era Bel Maia antes, né? Bel Maia Guimarães. Bel Maia Guimarães. Então, corrigindo. Na verdade, é Bo. Bo. É francês. Não é Bel... Edivânia Bo Maia. Então, seria sobre uma forma de evitar o abandono, que seria o acompanhamento dos pais. Com psicólogo, médicos e tudo mais. Amor, foi uma honra te receber. Não. E eu gostaria que você fizesse uma assinatura aqui com os meus tesouros, meus convidados. Você escolhe onde você quiser assinar. É que desse lado já tá todo preenchido. O sentido também, a caneta também, você escolhe. Pode ser só uma assinatura, pode ser um recadinho. A única coisa que eu te peço é que coloque a data de hoje. Tá ali, uma colinha. E para você que quiser acompanhar, Edi, você usa as redes sociais para produzir conteúdo, dona Edivânia? Para produzir conteúdo? Para compartilhar seu dia a dia como enfermeira? Me falta um pouco de tempo, gente. Eu juro que eu vou organizar essa vida assim paralela, sabe? De estudo, de ensino, de aprendizado, de troca de conhecimento. Mas ela adora dar uma palestra, adora dar um workshop. Amo. Participar de CIPAT, aí, ó. de aulas eventuais. Conte comigo. E para te encontrar? Socorros. E-mail é um método rápido, porque eu fico 24 horas com o e-mail ligado, basicamente. Então, assim, 6 horas da manhã eu já estou vendo os e-mails que recebi na madrugada, eu tento responder todos. O e-mail é dicabeu@gmail.com. Dica boa, que chique. Dicabeu@gmail.com. Ou nas redes sociais o pessoal te encontra como? Qual é seu arroba? Só tem o Instagram, eu não sou muito de rede social, não dá tempo. Então procura pelo e-mail, que é mais assertivo, né? O e-mail, com certeza, eu vou responder. Então, eu acho que é o método mais rápido, porque... Então, vocês viram que nela vocês podem encontrar soluções de enfermagem, de segurança do trabalho, de saúde mental, de devoradora de livros, fã de Harry Potter... amo. Dona de gato, dona de menino. Mãe de menino. Só tenho meninos em casa. Dona de menino. Dona de menino, do marido. Mãe de menino. E foi uma honra te receber, meu amor.
Eu que agradeço. E claro, você não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram, nessas redes aí mais divertidas, sociais, são o nosso arroba é o @ved.oficial e no YouTube é Você Entendeu Direito, por Tabs Guimarães. E foi um prazer te receber, uma honra. Eu que Muito agradeço, obrigada, meu brigadão. amoreco. E, E a inclusive, gente uma vai lembrancinha para você lembrar que no nosso lindo. botequinho aqui, no nosso momento Papo botequinho. do Pendura. Papo do Pendura, para abrir lata, garrafa. Hum. Só não abre vinho, Não. que tristeza, mas abre Dá lata e pra abrir garrafa. a garrafinha de água com gás. Dá, aquela que vem com aquela tampinha cool de tirar. Gente, muito, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, quero agradecer de montão. Espero ter contribuído aí um pouquinho do que eu sei. E a gente volta. Vamos falar muito de saúde. Vocês vão ver a Edi ainda muito aqui no canal, que eu tenho planos para ela. E muito, muito obrigado pela audiência, gente. Até a próxima.